E eu quero usar um texto, eu vou falar sobre esse tema, até que ele venha. Qual a expectativa? E eu quero usar um texto que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, que diz assim: porque sempre que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus, uma vez mais, te agradecemos pela Tua presença no nosso meio. E rogamos ao Senhor que fale aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir, para que a nossa vida seja realmente relevante. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, a proposta do apóstolo Paulo aqui nesse texto para a igreja do Senhor é nos chamar à vigilância. O cristão precisa estar vigilante, precisa estar atenta ao que nós celebramos no domingo da manhã, a ressurreição de Cristo Jesus. Porque a noite, a sexta-feira, o sábado já foi. Amanhã chegou. O dia do Senhor está próximo. O dia do nosso rei chegar está próximo. Eu costumo dizer, a carruagem do rei está a caminho. A sua presença haverá de banir para todo sempre o mal que nos aflige. E luz do Senhor irá raiar sobre os seus escolhidos. Hoje você que vive em um tempo conturbado da sua vida, de desajustes existenciais, o dia do Senhor trará para a sua vida luz, claridade. É por isso que nós celebramos nesta manhã a ceia do Senhor. Porque o Senhor disse que cada vez que nós comermos e bebermos, nós estaríamos anunciando a morte do Senhor até que venha. Nós aguardamos, Senhor, irmãos, a cada celebração, nós aguardamos a boda, que João escreve em Apocalipse 19, a boda do Cordeiro, a celebração da ceia, que estará nos aguardando, a última ceia, que estará nos aguardando na volta do Senhor. É por isso que desde o início, Jesus reuniu com seus pequenos grupos de discípulos para celebrar esta esperança que a ceia nos transmite. E diga-se de passagem, os verdadeiros discípulos de Jesus, escreva isso no seu coração, sempre estarão reunidos celebrando o amor do Senhor, até que Ele venha. O crente genuíno, ele, meus irmãos, ele está simplesmente ansiando a volta do Senhor Jesus. Sabe, e algo bastante importante é que cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, há um testemunho por trás. E o testemunho por trás é nos dizer que o tempo de espera ficou mais curto. O tempo da espera ficou mais curto. Nós estamos mais perto de ver o nosso Senhor Jesus, mais perto de ver a face adorada do nosso Senhor. Cada dia, cada celebração sucessiva da ceia do Senhor, nós podemos ouvir com os ouvidos da fé o Senhor dizendo: eis que venho sem demora, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. O Senhor tem avisado a igreja, Ele está vindo. E na sua mão Ele tem algo para cada um de nós. E cada um receberá segundo a sua obra. Meu irmão, quando a última ceia for realizada nessa terra. Hoje nós estamos celebrando a última desse ano. Mas haverá uma última desta terra. Como alguns já realizaram a última da sua própria existência. Porque não está conosco. Quando o propósito da ceia for cumprida, toda a igreja visível, espalhada pela face da terra, estará reunida agora na frente do Senhor para celebrar a ceia eterna com o Senhor Jesus. Todos aqueles que pela fé foram de facto participantes da ceia aqui, estarão na frente do Senhor celebrando a ceia ali. Então nós devemos, irmãos, esperar e observando os nossos dias,
com expectativa. Pare de reclamar dos seus dias, mas coloque a expectativa neles, porque o reino do Senhor está sendo preparado. Ele virá e colocará na nossa cabeça uma coroa, a coroa da vida eterna. João, ele escreve isso em 14:1, ele diz, Jesus dizendo, não deixe que o seu coração fique aflito, creia em Deus, creia também em mim, na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, aonde eu estiver. Espere com paciência, espere com esperançosidade, ou espere com o verbo esperançar. Espere fazendo alguma coisa, celebrando a Deus, glorificando o Senhor, porque o Rei está voltando. O Rei está voltando. As trombetas hão de soar. Para onde iremos nós? Enquanto nós estamos aqui, enquanto a nossa jornada não terminar, nós precisamos estar firmes, correndo a nossa corrida. E eu quero considerar 3 coisas bastante importantes para que nós tenhamos em devida conta enquanto esperamos o Senhor. Primeiro, o Rei virá. Nós precisamos estar acordados e prontos para encontrá-lo. Meu irmão, o Senhor virá não é uma hipótese, é uma certeza. É uma certeza que tem sido anunciado por homens e mulheres espalhados pela face da terra. É uma certeza que tem feito muitos perderem a sua própria vida. É uma certeza que já fizera tantos apóstolos, profetas, sofrerem as mais terríveis arguras da vida, mas não abriram mão desta palavra, dessa certeza, que o Senhor Jesus está voltando. Por vezes nós, no século 21, vivemos um cristianismo tão falido, como se Jesus não estivesse voltando. Priorizamos todas as coisas, só não a volta de Jesus. Mas eu quero te dizer nesta manhã, Jesus está voltando, você precisa estar pronto, acordado para encontrar com Ele. Nós precisamos não dormir mais, como os outros têm dormido. Nós precisamos vigiar, nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos deixar de lado todo o sono do comodismo. O comodismo vai ser, meu irmão, uma meta de julgamento entre nós deste século e o nosso Senhor. Nós somos muito acomodados para as coisas de Deus, mas para as nossas próprias coisas, nós estamos muito atentos, alerta. Nós estamos com todo o interesse para aquilo que de alguma forma nos traz algum benefício, mas para as coisas de Deus, nunca nós temos tempo. Há um comodismo, há uma falsa segurança. E isto é um sono que tem arrebatado muita gente para distante de Deus. As pessoas têm se confiado. Na verdade, elas têm se estabelecido numa falsa segurança, derivada, muitas das vezes, do seu profissionalismo, da empolgação pessoal delas mesmas. Aquilo que elas fazem, os nomes que elas têm, os bens que elas possuem, as amizades que elas têm, elas fundamentam a sua vida nisso e dormem num sono de falsa segurança, porque não há aonde você estar seguro no dia de juízo de Deus. Nenhum lugar, nem ninguém. Todos nós estaremos despidos diante do julgamento do Senhor. Nós precisamos deixar de lado todo o sono da facilidade. O povo quer vida fácil, o povo não quer trabalhar. Por vezes a gente senta e ora, Jesus, cresça, faz crescer a tua igreja. Só que os anjos não vão descer para fazer a minha parte, a sua. A gente quer facilidade, quer que Deus faça tudo. Da nossa parte mesmo, a gente não quer fazer absolutamente nada. E vivemos nesse sono de facilidade, nos distanciando do Senhor. O sono da mesmice. Os mesmos problemas de todo dia, sai ano, entra ano, é mesmice. É uma vida superficial. Não se dedica à leitura da palavra, não vive a palavra. As pessoas vivem em busca de outra satisfação, esquecendo que Jesus está voltando. E diga-se de passagem, Jesus mesmo disse aos seus discípulos que ele virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora que o ladrão vai assaltar a casa.
ladrão chega. Quantas pessoas despreparadas andam por aí com celulares na mão, ostentando seus celulares, e o ladrão aparece do nada e carrega. Bem feito também, né? Não? Fica sustentando as coisas para fazer ciúme nos outros. Isso não é coisa de Deus. Nós não podemos fazer ciúme nos outros. Então percebe algo bastante importante. Agora há um sono, irmãos, eu vou lhes falar. Há um sono que tem afastado as pessoas de Deus. Sabe sono de quê? De precipitação nos relacionamentos. Esse é outro sono que tem tirado as pessoas do Senhor. Esquecendo que o Senhor está vindo. As pessoas fazem seus pactos, fazem suas alianças, vivem seus relacionamentos, esquecem de Deus. Se precipitam em tudo. Esquecem de Deus. Mas agora há um outro sono. O sono do mau testemunho. O sono do mau testemunho é perigoso. Porque as pessoas podem estar falando mal de Jesus por sua causa, por minha causa. Meu irmão. E o sono mais perigoso de todos esses perigosos que eu falei é o sono da autoindulgência. É o sono de achar que o que eu faço me coloca no céu. Que as minhas boas obras me colocam no céu. Que o meu coração bondoso me dará um lugar no céu. Não vai acontecer. Se acontecesse, a Bíblia era uma mentira. A Bíblia diz o que nos coloca no céu é crer em Jesus, é render em arrependimento diante do Senhor e é viver uma vida que comunica Jesus. Meu irmão, Jesus chama a atenção para aqueles que dormem e Ele usa isso como exemplo para não dormir de alguém muito sério como o apóstolo Pedro. Jesus em Mateus 26:40 diz: Simão, você está dormindo? Não pode vigiar uma hora? Não pôde orar, irmão, uma hora. Simão não pôde orar uma hora. Qualquer semelhança com muitos de nós aqui não é mera coincidência. Jesus diz para nós agora, hoje, cuidado com o sono da negligência. Queridos, eu quero que fique algo no seu coração. Não há atalhos para te transportar do céu para a terra. O único caminho é Jesus. Mas o caminho feito como Jesus estabeleceu. Escreva isso no seu coração. Não há atalhos para te transportar do céu para a terra. O único caminho é Jesus. Nós devemos estar firmados em Jesus. Nós devemos estar ancorados em Jesus. Nós devemos estar vigiando até que Ele venha. Porque Paulo vai dizer em Romanos 13:11, já é hora de despertar de sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que o início, quando cremos. O que Paulo está dizendo para nós: ei, os dias estão encurtados. Paulo está dizendo: ei, já faltou mais, falta menos, mas você precisa despertar do sono, precisa despertar de viver essa vida religiosa. O mestre está voltando, o rei está voltando, está chegando e nós precisamos estar atentos. Como eu estarei atento, vivendo a palavra de Deus todos os dias, priorizando o reino de Deus, sendo um exemplo aonde eu colocar a planta dos meus pés e que Cristo seja glorificado na minha vida. Mas há uma segunda preocupação da minha parte. O rei está voltando, está chegando e nós devemos estar decididos por Ele. Tem gente totobiando nos caminhos há 40, 50, 60 anos. Da mesma forma que tem gente totobiando no caminho há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, nas jornadas cristãs. Tem gente que se habituou a vir na igreja. Tem gente, meu irmão, que faz opção de viver o seu tradicionalismo do que viver a fé cristã genuína, que é negar a mim mesmo, carregar a cruz e seguir Jesus. Nós precisamos entender algo bastante sério. Nós não podemos viver uma vida cristã com hesitação.
Nós não podemos hesitar, ó Cristo, ó mundo, decida enquanto é tempo. Porque o mundo também continua sendo uma opção, e Cristo é também uma opção. Jesus sempre disse, verdade e mentira, bem, o mal, está tudo diante de vocês, escolham. Agora, o terrível é um texto que abala o meu coração. É que Jesus dirá para alguns, naquele dia da sua volta, eu não vos conheço. E a despeito de não vos conhecer, uma inquietação, na verdade uma justificativa. Irmã Ingrid diz, muitos dirão, Senhor, eu evangelizei, eu profetizei, Senhor. E ele vai dizer, não te conheço. Esse é um texto que abala minhas estruturas. E precisa abalar a sua também. Da sua forma de viver o cristianismo. Inclusive você que me vê, precisa abalar a sua vida também. A sua forma superficial de viver o cristianismo. Não há como nós vivermos um cristianismo de forte hoje, fraco amanhã, frio hoje, quente amanhã. Decida para onde você quer ir no final da sua vida. E depois, toma uma postura. A fé superficial pode ser fatal. O sacrifício de Jesus por nós é sério. É por isso que nesta manhã eu quero levar você a pensar que a falsa comunhão com Cristo é um verdadeiro engano que tem levado o homem para longe de Cristo. A falsa comunhão com Cristo gera uma falsa segurança na pessoa. Se eu e você não tivermos um compromisso com Cristo verdadeiramente, meu irmão, a nossa segurança será falida no final de tudo. Percebe o que João vai dizer em João 3,3, ele vai dizer isso. Jesus respondeu, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo. Percebe que não é o que você faz? É o que o Espírito Santo faz dentro de você. Porque o nascer do novo é uma obra dele, é nós. Se nós não nascermos de novo, ninguém vai ver o reino dos céus. Essa transformação precisa ocorrer em nós. Porque se ela não ocorre, nós não pertencemos a Jesus. Se nós não nascermos de novo, o Espírito Santo não está em nós. Se nós não nascermos de novo, como diz Paulo em Romanos 8, nós estamos em pecado, nós permanecemos inimigos de Deus, a despeito de estarmos dentro de um templo. Somente através de uma real comunhão com Cristo, nós podemos estar seguros de verdade. É o que Paulo diz em 2 Coríntios, aqui 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Eis que tudo se fez novo. Nós precisamos viver o novo de Deus. Abra mão do seu saudosismo existencial. Abra mão dos seus pecados de estimação. Viva o novo do Senhor Jesus. A ceia do Senhor nos patrocina o novo. Porque quando nós olhamos para a cruz do Senhor, quando nós vemos que aquele era o nosso lugar, nós podemos viver o novo, porque há uma nova vida para nós. Jesus faz algo novo. Nós devemos reconhecer o Rei. Nós devemos, irmãos, carregar o estandarte do Rei, que é a sua palavra. Nós precisamos vestir o uniforme do Rei, que é uma vida de testemunho. E sermos encorajados pelo Espírito Santo de Deus para a glória do Senhor. Meu irmão, o Rei está voltando para receber, recompensar aqueles que foram aqui fiéis a Ele. Se você e eu, se nós vivemos numa vida de infidelidade, não espera nenhuma recompensa de Deus. Porque Deus há de recompensar aqueles que foram fiéis a Ele. Sabe, o texto diz, o Senhor falando, Mateus 12:30, aquele que não é comigo é contra mim. Percebe que com Jesus não tem meio termo? Eu não sei por que a cristandade, ou na verdade o cristianismo do século 21, coloca
meio termo naquilo que para Deus não tem. Na cultura do século XXI, essa cultura egocêntrica, esta cultura de pluralismo, do relativismo, se você não quer para o céu, não tem problema. Se você não quer Jesus, não tem problema, tem outro caminho que você pode ir para o céu. Mentira, não tem outro caminho para ir para o céu. É só Jesus crucificado e ressurreto. Aleluia. Meu irmão, não esqueça disso. Se nós não somos com Deus, somos contra Ele. Então, eu não quero seguir Jesus, mas eu também não quero saber do adversário, eu vou ficar... Não existe isso. Ou você está com o Senhor, ou você já está com o adversário. Mas há uma outra preocupação que me prende o coração. Isso é maravilhoso. O rei está chegando. E nós devemos deixar de lado todo o pecado. E tudo que não suportará a luz da presença de Deus. Escreva isso no seu coração. Não há nenhuma obra encoberta que não será revelada. Não há nada que nós falemos, façamos, que ficará escondido diante de Deus. E Ele vai escancarar tudo. Por vezes a gente vive uma vida de segredinhos, a gente vive uma vida de malícia na língua, por vezes a gente vive uma vida de pensamentos deturpados, na verdade, deploráveis, e achando que está tudo bem. Deus está vendo tudo e vai trazer luz a tudo. Então, enquanto é tempo, enquanto é dia, abra mão de tudo que é pecaminoso, que você sabe que é pecaminoso. Sabe, algo que eu acho lindo, Rebeca Nolasco, é que por vezes o tempo e a nossa cultura tem criado uns cristãos meio desprovidos de seriedade. Porque por vezes as pessoas oram dizendo assim: Senhor, se porventura eu pequei... vamos parar com esse tipo de oração, irmãos. Você sabe quando você pecou. Você sabe o que você fez que não agradou a Deus. Não precisa vir com esse... porque Deus está vendo tudo. E a cortina vai ser aberta a todo. Então, qual é o nosso compromisso? O que precisa ser o nosso compromisso? É nos alinhar com isso. É sermos verdadeiros cristãos. Não andarmos desculpando por todo o mal. Nós precisamos afastar do mal. É não palhar nenhum tipo de inconsistência na nossa vida. É buscar abandonar tudo aquilo que é mal, perverso do nosso meio, da nossa mente, da nossa língua, dos nossos atos, dos nossos relacionamentos. Nós precisamos abandonar o mal. Por quê, irmãos? Porque o salário do pecado é a morte. Mas agora, por que isso? Porque Cristo é a vida. Explica melhor. Eu vou explicar. Se Cristo é vida, quem anda no pecado não tem vida. E se o salário do pecado é a morte, quem vive no pecado vai para o lugar da morte. Tão simples. Então, pense um pouquinho. Perceba que os nossos pecados, agora isso é mais sério que eu vou falar agora. Os nossos pecados, irmãos, nós que temos conhecimento de Deus, eles são mais gravosos aos olhos do Senhor do que aqueles que não conhecem ao Senhor Jesus. Você repara que quanto mais uma joia é preciosa, mais você se inquieta com qualquer falha dela. Então, o Senhor ele vai ser mais desonrado pelos nossos males, que dizemos crer nele, amar ele, servir ele, mas vivemos uma vida de pecado. Ele vai ser mais desonrado que isso do que os outros. Repara aqui algo bastante importante, o que Lucas vai dizer em 12:48. A quem muito foi dado,
muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito será pedido. Meu irmão, qual é a ideia aqui? A ideia é de quem foi mais valorizado, machuca mais. O exemplo claro, você que tem um filho, que ama seu filho, que dá tudo para o seu filho, imaginemos, se seu filho te retribui isso com ingratidão, com a rebeldia, igual ao filho de todas as outras pessoas sobre a face da terra, de qual deles você se sente mais ofendido? Você se sente mais ofendido com a rebeldia do filho dos outros ou com o seu filho? Então não queira, diante de Deus, viver uma vida de irresponsabilidade e achar que Deus vai minar e colocar tudo no mesmo patamar. Não vai. Porque se nós somos filhos, mais será cobrado de nós. Se nós somos filhos, e você tem ouvido aqui, porque o meu compromisso, eu já falei com essa igreja, o meu compromisso é com o meu Senhor. Você tem ouvido deste lugar. Nenhum de nós seremos excusados diante do Senhor. Se o seu filho te machuca mais com seus atos do que os atos dos filhos do outro, a mesma proporção do seu filho, pense que Deus também, Ele se machuca mais com os nossos atos deliberados de pecados do que com os outros. Ah não, todo mundo fala, todo mundo faz, todo mundo falou, eu ouvi de todo mundo. Pois é, só que todo mundo não é filho de Deus, você é. Ô meu irmão, como nós precisamos vigiar contra tudo, em palavras, em espírito, em temperamento, em ação, nós precisamos vigiar. Porque se nós não vigiamos, nós estaremos ferindo o coração do nosso Salvador. Nós estaremos entristecendo o coração do nosso Salvador. Nós estaremos desonrando o coração do nosso Salvador. Meu irmão, pense na sua vinda. E não faça absolutamente nada que não seja aprovado naquele dia, por favor. Pense na vinda do Senhor. E vai plantando o que você sabe que Deus irá se alegrar. Eu quero terminar. O rei está chegando. E nós não devemos desfalecer na nossa caminhada. Nós não devemos nos cansar. Sabe, a nossa vida, na nossa vida, nós precisamos lidar com tantas, mas tantas coisas boas, más, cinzentas em nossa vida. Mas nós precisamos lembrar que com a volta de Cristo, o sol da justiça irá raiar. É por isso que não precisa se justificar. Não se justifica. Pode todo mundo estar contra você. Não se justifica, porque a luz do sol irá raiar sobre a cabeça dos justos e dos injustos, e cada um para o seu lugar. Meu irmão, nós precisamos entender que o nosso Jesus, Ele é Emmanuel. Ele está conosco em todo tempo. E eu e você precisamos sim entender que quando o tempo da espera acabar, esse pouquinho tempo que nós temos aqui, o rei virá em sua bondade. E eu e você vamos compartilhar da glória do nosso Senhor. João 14:3 vai dizer: e se eu não fosse, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus, Ele está sempre conosco. Ele está sempre pronto, meu irmão, para nos mostrar bondade e amor, sua fidelidade, sua prontidão. Só basta eu e você, de forma intencional, voltarmos a Ele